pode aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe o ministério de louvor. Glória a Deus. Queridos, momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu gostaria com muita alegria, vamos receber o pastor Sérgio, que será o preletor desta noite, em nome do Senhor. Vamos receber o servo de Deus aplaudindo mais uma vez ao Senhor. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Amém? Glória a Deus. Sempre é um prazer poder vir aqui adorar a Deus com os irmãos e pregar a palavra de Deus. Para a gente é uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Amém, igreja? Quem encontrou, diga amém. Amém. Gênesis capítulo de número 3, a partir do verso de número 6. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, fala misericórdia que eu espero. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero ler o texto a partir do verso de número 6. É uma palavra bem conhecida nossa. Eu acredito que Deus ele só vai complementar aquilo que ele já tem começado nesse lugar. Porque desde o primeiro dia em que você começou esse propósito, Deus já está te dando resposta. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. Desde o primeiro dia em que você começou esse propósito, Deus já está respondendo aquilo que você veio pedir. Amém, igreja? Glória a Deus. O texto vai dizer assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Verso 9 vai dizer: chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Amém? Irmãos, fecha os teus olhos. Pai querido, Pai santo, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Eu quero lhe pedir que o Senhor venha falar conosco, Deus, tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Deus amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor venha manifestar o teu poder, o teu espírito, a tua unção, a tua graça, a tua virtude, Senhor Deus amado. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Fala, Deus, porque os nossos ouvidos estão atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos aqui nesse texto que vai falar acerca do primeiro momento em que o homem e a mulher, eles vão passar por uma situação delicada. Interessante, irmãos, que se nós formos analisar antes de chegar nesse ponto aqui, Deus, ele tinha falado para o homem e para a mulher que aquele fruto, que era o do conhecimento do bem e do mal,
eles não poderiam pegar daquele fruto, eles não poderiam comer daquele fruto. Mas interessante que antes de tudo isso, nós vamos ver Deus fazendo todas as coisas. Quando nós vemos Deus no capítulo 1 de Gênesis, Deus vai começar a fazer o céu, a terra, as coisas todas. Deus vai começar a realizar ali, ou preparar um lugar para Ele colocar o homem dentro daquele lugar. Há de se entender que quando Deus começa a dizer, haja luz, houve luz. Quando Deus começa a dizer, haja separação entre águas e águas, houve separação, e Deus preparou o ambiente para o homem estar vivendo. Mas interessante, irmãos, que Deus só vai fazer o homem depois dele concluir a sua criação. Ou seja, Deus sempre vai preparar o caminho antes de fazer você chegar nele. Eu vou repetir aqui para você entender. Deus, Ele vai preparar o caminho antes de você chegar nele. Deus vai preparar o teu lugar antes de você chegar nele. Deus está preparando o teu lugar antes mesmo de você chegar nesse lugar. Ou seja, Deus, Ele é um Pai amoroso que pensa, que cuida e que zela do seu filho. Se nós como pais entendermos isso, nós vamos ver também que quando nós vamos ter um filho, por exemplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar o lugar para o nosso filho ficar. Ou seja, nós vamos comprar o berço, nós vamos preparar a casa, nós vamos preparar o quarto, nós vamos preparar tudo para receber o nosso filho. Interessante que Deus prepara tudo e depois Deus insere o homem dentro do jardim do Éden. Quando Deus insere o homem dentro do jardim do Éden, a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele olha para o homem e diz para o homem, olha, você vai dar nome a todas as coisas, aos animais que forem chegando a você, você vai dar nome. Então o homem começa a nomear todas as coisas que Deus tinha ordenado para ele fazer. Agora a Bíblia diz, irmãos, que depois que o homem estava ali fazendo tudo isso, a Bíblia vai dizer assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, Ele também vai dizer, eu vou fazer para ele uma mulher, alguém que esteja como diante dele, que esteja junto com ele, do lado dele. Então Deus vai preparar a mulher. Deus vai trazer um sono sobre Adão, e Adão dormindo, Deus vai cerrar o seu lado, vai tomar a costela de Adão, e com a costela que Deus tirou de Adão, Deus vai fazer a mulher. Isso daqui é lindo, irmãos. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, o teu cônjuge tem que estar do teu lado. Ele não tem que estar perdendo tempo, tem que estar do teu lado. Amém, igreja? Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que então Deus vai fazer Eva. Deus prepara ali, Deus faz a mulher, coloca do lado do homem. E Deus tinha dado uma ordem para o homem, dizendo, olha, de todas as árvores, você está vendo tudo isso que eu criei para você? Você está vendo tudo isso que eu fiz para você? Você está vendo tudo isso que eu preparei para você viver dentro desse local? Escute, irmãos. Glória a Deus. Melhorou. A Bíblia vai dizer, irmãos, que agora o homem, ele vai receber uma ordem de Deus, e Deus vai falar para ele, olha, eu preciso que você entenda que de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente. Deus falou com Adão, escute isso daqui, Deus falou com Adão. Deus deu uma ordem para Adão dizendo, não toca no fruto do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Das outras árvores, você pode se alimentar livremente, você pode comer qualquer fruto, menos o do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus, ele vai restringir o homem a tocar naquele fruto, a tomar aquele fruto, a comer aquele fruto. Agora a Bíblia diz que Deus, depois de fazer a mulher, o homem vai passar a instrução para a mulher. Ele vai dizer para a sua mulher, para a esposa dele, vai dizer, olha, aquela árvore que está no meio do jardim, nós não podemos tocar
nela, porque Deus falou que no dia que nós comermos daquele fruto, nós vamos morrer. Ou seja, Deus tinha dado ali a entender o que aconteceria se eles comessem daquele fruto. Agora a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que naquele momento em que o homem está ali cuidando das coisas de Deus, como mordomo fiel de Deus, ele está cuidando das coisas que Deus deixou sobre a responsabilidade dele. Escute uma coisa nessa noite para a tua vida: cuide bem daquilo que Deus colocou na tua mão para cuidar. Eu vou falar de novo, não, você tem que entender isso aqui. Cuide bem daquilo que Deus colocou na tua mão para cuidar. Sabe por quê? Enquanto que também, se nós formos para um outro texto onde vai falar que Davi estava cuidando das ovelhas que não era dele, mas estava sobre a responsabilidade dele. Então ele tinha cuidado, ele tinha zelo, ele estava zelando, mas de repente chegou lá Samuel e falou: dentre os filhos de Jessé tem um que eu vou ungir como rei de Israel, porque Deus me ordenou a fazer isso. Ou seja, cuida bem daquilo que você está cuidando, porque Deus tem coisa maior para a tua vida. Eu vou falar de novo: cuida bem daquilo que Deus te deu na tua mão, porque Deus vai te dar coisas maiores. Agora, voltando para o texto, nós vamos entender que o homem estava cuidando das coisas que Deus tinha colocado na mão dele. Só que Eva, irmãos, num certo momento ela se distrai. Num certo momento ela vai conversar com uma serpente. A serpente vai falar com ela. A serpente é a representação de Satanás. Na verdade não é a representação dele, mas é Satanás que está falando pela boca da serpente. Então a serpente começa a colocar dúvidas, porque o inimigo, para te pegar, ele vai sempre colocar dúvidas naquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Escute uma coisa nessa noite: tome cuidado com as dúvidas que estão surgindo sobre a tua mente, porque Deus não quer que você fuja do propósito. Deus não quer que você perca o propósito. Deus não te chamou para perder o propósito. Deus te chamou para viver o propósito dele para a tua vida. Quando eu olho para esse texto, eu observo que agora a mulher ela vai conversar com a serpente vai conversar com a mulher, e aquilo é absolutamente para Eva normal, não tem problema nenhum. Só que de repente a serpente olha para ela e fala: viu, é assim que Deus disse? Olha a dúvida: não comerás de toda árvore do jardim? Observa que Satanás ele não está dizendo que aquela árvore que está no meio do jardim era proibida. Ele está dizendo: Deus disse que não pode comer de todas as árvores do jardim. Aí Eva olha para a serpente e fala: não tem problema nenhum, nós comemos de qualquer fruto que está aqui no jardim. A única coisa que Deus nos vedou e disse para não fazer é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: Satanás não conhece a tua fraqueza, ele busca a tua fraqueza. Ei, Satanás não sabia qual era a fraqueza. Satanás não sabia qual era a árvore que não poderia comer o fruto. Então ele lança a dúvida e ele descobre que tem uma árvore dentro do jardim que eles não podem comer. Quando Satanás começa a entender e falar: peraí, então eu já sei que aquela árvore que está no meio é a árvore que eles não podem comer, é isso mesmo? Então é o seguinte, aí Satanás vem com astúcia e fala: viu, aquela árvore lá não tem problema você comer. Aquele pecadinho lá não tem problema você cometer. Meu Deus do céu. Não, é só um minutinho lá, vai dar tudo certo. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Só que deixa eu dizer para você uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Tu pode esconder do pastor, tu pode esconder do teu cônjuge, tu pode esconder de qualquer pessoa, mas você não esconde de Deus.
Então Eva, irmãos, ela vai observar o fruto. Começa pelo olhar. Começou a enxergar e viu que aquela árvore era boa para se comer. A Bíblia diz que a árvore era agradável para dar entendimento. Ela começou a cobiçar aquilo que Deus tinha falado que não poderia tocar. E aqui Deus vem falar para nós: não toca. Não toca naquilo que não é para você tocar. Não mexe naquilo que não é para você mexer. Agora a Bíblia diz que esta mulher, Eva, ela olha para aquela árvore e ela fala: não vou comer desse fruto, não é possível. Satanás começou a maquiar as coisas. Sempre quando Satanás quiser te derrubar, ele vai testar as suas fraquezas. Quando ele vai testar a tua fraqueza com a bebida, ele fala: não, na bebida ele não cai. Ah, mas espera aí, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar no vício da droga. Não, não cai no vício da droga. Ei, vamos tentar o vício da prostituição. Não cai no vício da prostituição. Vamos testar o vício da pornografia. Não cai no vício da pornografia. Vamos testar o cigarro então. Não cai, não cai. Só que quando ele descobre, aqui que eu vou investir. Quando ele descobre a sua falha, é aqui que eu vou investir. Só que a Bíblia diz, irmãos, que agora nesse momento Eva, ela vai pegar o fruto do conhecimento do bem e do mal e ela vai comer o fruto. Quando Eva come o fruto do conhecimento do bem e do mal, que Satanás tinha ludibriado ela, dizendo: não vai acontecer nada, fica tranquilo, você não vai morrer, você vai conhecer aquilo que Deus conhece, você vai saber aquilo que Deus sabe. Então ela pega, ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, Eva não abriu seus olhos. Sabe por quê, irmãos? Escute isso daqui. Eva ainda não tinha aberto os seus olhos para conhecimento do que era bom e do que era ruim. Não tinha. Agora no versículo 7 vai dizer: quando o marido dela, quando Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, então os olhos de ambos foram abertos. Ou seja, quando ele come do fruto, quando o marido participa daquele pecado, aí os olhos dele se abrem, porque eles são uma só carne. Quando Satanás não conseguir te atingir, ele vai tentar atingir quem está do teu lado. Aí Deus está dizendo: começa a orar, começa a me buscar, começa a colocar a tua vida no crivo da minha vontade, começa a colocar o teu... Ah, meu Deus do céu! Aí a Bíblia diz, irmãos, que nesse momento em que Eva e o Adão também comem do fruto, os dois estão juntos naquela situação. Quando eles estão juntos naquela situação, os olhos de ambos foram abertos e eles descobriram que estavam nus. E eu posso dizer que da vida deles foi-se a glória de Deus. Interessante, irmãos, que nesse momento em que eles estão nesta situação aqui, Deus ele vai aparecer como todos os dias. Deus ele vai chegar lá no jardim do Éden, como ele faz todos os dias. O que Deus vai fazer? Deus vai se aproximar pela viração do dia. À tarde Deus vai chegar lá. E quando Deus chega, ele começa a dizer: Adão, aonde é que você está? Aí Deus está perguntando: aonde é que você está? Aí a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele pergunta: onde que você está, Adão? E Adão, ele estava se escondendo junto com Eva da presença de Deus. Porque quando se pede aquela ligação com Deus, nós buscamos fugir dele.
Aí Deus está alertando alguém aqui nessa noite: cuidado, não perde a minha presença. Eu te chamei para ser diferente, eu não te chamei para ser como o mundo é. Deus falou, não faz, foi lá e fez. Aí a presença fica afastado. Aí Deus se preocupa em procurar você. Ou seja, Deus sempre vai buscar ter contato comigo e contigo. Mas a pergunta é: será que eu e você queremos ter contato com Deus? Será que eu e você queremos ter Deus na nossa vida? Aí a Bíblia diz, irmãos, que nesse momento em que Deus procura Adão e Eva, eles vão se esconder de Deus. E Adão vai dizer para Deus: Deus, eu me escondi da tua presença porque eu estava nu. Aí Deus pergunta para Adão: mas Adão, peraí, quem foi que te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou? Comestes tu da árvore que te ordenei não comesses? Deus falou com um homem, o cabeça. Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Aí a Bíblia diz, irmãos, que nesse momento em que Deus fala com Adão, Adão vai dizer: eu estava nu, eu estou nu, e eu me escondi da tua presença porque eu senti vergonha de me aproximar de ti. Só que escute, espera um pouquinho que você vai entender aonde é que Deus restaura a comunhão, aonde é que Deus restaura a nossa vida espiritual. A Bíblia diz, irmãos, que agora Adão, depois de falar o que ele fez, ele diz: a mulher que tu me deste por companheira. Começa um jogar para o outro. Não fui eu, tá bom? Fui ela. Foi Eva. Eva pegou do fruto, comeu do fruto e me deu, e eu comi também. Só que agora Deus vai chegar para Eva e vai dizer: Eva, por que você fez isso? Aí Eva vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, a serpente me enganou e eu comi. Quando chega na mulher, a mulher fala: foi a serpente. E quando chega na serpente, a serpente vê que não tem para quem ela jogar a culpa, porque Satanás, irmãos, escute, ele arquiteta as coisas. Ele é estrategista. Deixa eu dizer para você: Satanás conhece você. Só que interessante que Deus nos conhece por inteiro. Aí a Bíblia diz que nesse momento em que Eva diz que foi a serpente, Deus vai chegar para a serpente e vai dizer: por que você fez isso? Você fez isso por causa disso que você fez. Tu rastejarás e comerás do pó da terra. Ele vai dizer: olha, por causa disso, por causa do que você arquitetou e fez aqui, você vai comer do pó da terra todos os dias da tua vida. E aí eu fico pensando: mas Deus, como é que vai se alimentar do pó da terra? Que negócio doido é esse? Aí a Bíblia vai dizer que o homem veio da onde? Do pó da terra. O homem veio do pó da terra, e então Satanás vai alimentar de quem? Do homem, porque o homem veio do pó da terra. Mas como é que Satanás se alimenta do pó da terra, do homem que é nós aqui, que somos homens e mulheres? Como que se alimenta? Sabe como é que ele se alimenta? Ele se alimenta dos nossos pecados, porque lá em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 9, vai dizer: a antiga serpente, o grande dragão, o que foi que fez ela crescer? Foram os pecados da humanidade que fizeram Satanás crescer. Mas enquanto Satanás crescia com a desgraça dos outros, Deus falou: pode ficar tranquila, Eva, porque da semente da mulher vai nascer um que vai pisar, que vai pisar, que vai pisar. Vai pisar na cabeça da serpente, vai pisar. Deus diz para a serpente: eu vou colocar inimizade entre você e a semente da mulher.
E ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então entenda que todas as vezes que nós erramos, falhamos, pecamos, nós estamos deixando que Satanás cresça. Mas a partir de hoje tem um povo que vai entender essa visão aqui. E a partir de hoje você vai dizer: aqui não, Satanás. Se for depender dos meus pecados, não tem mais. Porque eu sou lavado, eu sou remido. Ei, Deus está dizendo, Deus está dizendo: eu estou apagando todos os teus pecados. Se for depender de mim e de você, Satanás agora vai passar fome. Eu conheço um povo aqui na Catedral OBPC e tu que vai fazer Satanás passar fome. Como assim, pastor? Porque não vai ter pecado que vai nos afastar de Deus. Não vai ter pecado mais que Satanás vai se alimentar. Aí a Bíblia diz, irmãos, que nesse momento aqui, em que Deus sentencia a serpente a rastejar e comer do pó da terra, Deus também vai dizer para a mulher: olha, por causa disso, tu vai sentir dores de parto, vou multiplicar suas dores. E chega no homem e diz: olha, por causa disso que você fez, você vai ter que trabalhar para conseguir o teu sustento. Enquanto o homem estava dentro do jardim, Deus trazia o sustento para ele. Só que nessa noite tem um povo aqui que não vai se afastar do jardim. Nessa noite aqui tem um povo que não vai se afastar do jardim, pastor Davi. Nessa noite tem um povo aqui que não vai se afastar do jardim, porque Deus, Ele vai prover na tua vida. Ele não vai deixar faltar nada. Mas precisa ter compromisso, precisa ter unidade, precisa ter mesmo pensamento, precisa ter mesmo foco, precisa ter a mesma visão para Deus operar. Depois que Deus dá toda essa sentença a todos eles, Deus agora vai pegar e vai se aproximar do homem e da mulher. Capítulo de número 21. Capítulo de número 3, verso 21, na verdade. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui eu vejo, irmãos, algo muito interessante. Deus matou um animal, porque para o sacrifício ser apagado, alguém teve que morrer. Para o pecado ser apagado, alguém teve que morrer. E esse cordeiro aqui que foi morto, a qual Deus fez as peles de túnicas para eles vestirem, é a representação de Jesus Cristo. Lá no Novo Testamento, quando nós vemos Jesus crucificado naquela cruz, a Bíblia vai dizer que Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Ele deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Deixa eu dizer para você nessa noite: você não é mais esquecido. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho de Deus. Quando nós vamos para a cruz, nós vamos ver Jesus crucificado naquela cruz. E tem um texto que vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas
pisaduras nós fomos sarados. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que vai haver remissão. Quer dizer que Deus está apagando todo o teu passado. Quer dizer que Deus está esquecendo as coisas que para trás ficaram. E se eu fosse você, fazia como Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Aí Jesus na cruz, crucificado, já vou terminar. Num certo momento ele vai clamar: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? De repente Jesus entrega o seu espírito, porque a morte não conseguia levá-lo. Aquilo que aprisionava o homem não conseguia levar Jesus, não conseguia tirar a vida dele. Então Jesus ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele entrega o seu espírito nas mãos de Deus, a Bíblia vai dizer que do véu do templo se rasgou de alto a baixo. E quer dizer o que para mim e para você? Não haverá mais separação. Aquilo que nos afastava agora nos aproxima dele. Aquilo que nos afastava agora nos aproxima dele. Aquilo que nos afastava dele agora nos aproxima dele. Nessa noite aqui Deus está dizendo para mim e para você: fica tranquilo, porque o maior preço eu já paguei. Porque se por o erro de um homem toda a humanidade foi condenada, pela obediência de um homem toda a humanidade foi redimida. E a partir de hoje não existe mais nada que te separe dele. A partir de hoje a presença dele te busca. A partir de hoje o Espírito Santo de Deus te procura. A partir de hoje o Espírito de Deus, ele quer pousar na tua vida. A partir de hoje ele quer mudar o teu contexto. A partir de hoje ele está abrindo o céu para a tua vida. Quero deixar esta palavra para você nessa noite, sendo grato a Deus por essa oportunidade. Desculpe se não foi aquilo que você queria ouvir, mas eu falei aquilo que Deus me mandou falar. Amém, igreja? Recebe esta palavra dentro do teu coração. E só aquele que tem a presença, só aquele que tem a presença se coloca de pé. Só aquele que tem a presença vai se colocando de pé. Só aquele que está na catedral OBPC e tu, que está cheio da presença de Deus, por favor, se coloca de pé nessa noite. Ei, a presença que outrora foi tirada de nós, agora nos aproxima dele. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que nós temos. Entendemos, ó Pai querido, que a tua palavra, Senhor, Deus amado, ela foi anunciada, pregada aqui. E Pai amado, tem 2, 3, tem umas 50 pessoas aqui que já está entendendo o mistério já nessa noite. Tem um povo que já está chegando aqui. Tem um povo que já está adorando ao Senhor. Tem um povo que faz questão de abrir a boca para dizer: Deus, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero me aproximar de Ti. Era bacalabadarabaço. E mandorebaço. E badaia selva. Envia a tua presença no meio do teu povo.
Oreba calabadarabás. céu te